Ok, estamos agora na terceira parte da nossa aula. Vamos falar agora sobre normalização e transferência de aprendizado. São jeitos de facilitar o treinamento. Então, no começo da nossa aula, nós vimos vários métodos de treinamento, métodos de propagação de gradiente mais eficientes melhor dizendo, métodos de gradiente ascendente mais eficientes. Depois, na segunda parte da aula, nós vimos sobre regularização, sobre como aumentar as chances da rede conseguir generalizar bem, aumentar a generalização da rede, reduzir o overfitting. E agora nós vamos voltar o foco em como que a gente facilita o treinamento da nossa rede. Então o primeiro conceito vai ser esse relacionado à normalização, com mais normalização. Aqui está falando numa visão mais relacionada à regressão. Então aqui nós temos o seu, vamos dizer, problema antes da normalização. Aqui é uma superfície de perda, né? A gente tem o J, que é a nossa função de custo, e os dois pesos relacionados, W1 e W2, como se fosse uma regressão que tem W1 e W2 como entrada, e aí tem a saída e o J a função de custo. E aí, antes da normalização, ela tem esse formato aqui meio estranho. Quando você vai olhar para as curvas de nível, você vê que elas são essas elipses, e o que isso aqui está indicando é que você vai ter uma direção, ela tem um peso muito maior que as outras direções, que ela variar nela é muito mais importante do que variar nas outras dimensões. Isso pode dificultar o gradiente, isso pode dificultar o treinamento pelo gradiente descendente, o que a gente não quer, né? Basicamente. Então é isso, ele vai tornar o treinamento mais difícil por causa dessa diferença de magnitude entre o efeito de cada uma das features, de cada uma das características de entrada, que se traduz numa diferença no efeito dos pesos da própria rede. Então, quando a gente faz a normalização, quando a gente computa as médias das features, subtrai elas, computa o desvio padrão, desvia, o que acontece é isso aqui. Então, agora a gente sai dessas elipses, desses caras que têm importâncias diferentes, e cai para círculos simples em que as direções elas têm um peso igual, e isso aqui facilita o treinamento da rede. Então agora vamos ver camadas de normalização. Isso que eu falei seria basicamente você normalizar a entrada, e era bem num conceito mais ainda de regressão. Aqui a gente está falando em camadas que você vai colocar ao longo da sua rede para elas normalizarem a entrada da camada. Então você vai ter uma camada, ela vai ter os neurônios, vai gerar ativações, e aí, entre os dados, gera ativação, vai passar para a próxima camada, só que em vez de ela ir direto para outra camada, que vai ter seus neurônios, ativações e tal, você tem uma camada de normalização no meio, e o que essa camada faz é que ela vai de algum jeito normalizar as suas features, normalizar o que foi aprendido pelaquela rede. Então vem aqui, se você tem que a entrada para a camada é um X e a saída dela é o Y, o que ela faz? Ela computa uma média, e já nós vamos entrar em detalhes sobre de onde que vem essa média, subtrai, então isso aqui a gente chama de centralizar, depois ela divide por esse sigma aqui é o desvio padrão, então ela também vai computar um desvio padrão, computa um médio desvio padrão. Então aqui, esse processo aqui é aquela transformação Z da estatística, quando você normaliza. Depois ela multiplica por um gama, esse gama, a camada vai aprender qual é o melhor gama, ele inicialmente é 1, ou seja, não está fazendo nada, e soma um beta, que esse beta ele vai inicializar 0 e a outra coisa que vai ser aprendida pela camada. Então esses caras é como se eles estivessem desfazendo a transformação que eles acabaram de fazer, né? Se esse gama for igual ao sigma, cancela. Se o beta for igual à média, cancela, sobra só o x de volta. Mas o que acontece é que a camada ela termina aprendendo uma escala melhor para aquela feature, ela termina aprendendo uma escala, uma centralização melhor para o aprendizado. E um ponto importante é que você tem que computar as estatísticas. Isso aqui vai ser relevante. Essa coisa de computar a média e o desvio padrão vai ser relevante para os diferentes tipos de camadas de normalização e as fraquezas, inclusive, de uma delas. Um dos pontos principais, as principais vantagens é que ela permite um learning rate maior. Então, quando você usa camada de normalização, você pode aumentar o seu learning rate. Isso aí quer dizer que você consegue treinar mais rápido. Como a gente viu, ter um learning rate alto implica você conseguir treinar mais rápido, implica você conseguir evitar mínimos locais, isso é bom. E as mais úteis, assim, qualquer que mais úteis são batch e group, mas na verdade a layer normalization também é bem útil. Então, basicamente, as que eu vou abordar aqui são as que atualmente a gente considera as mais úteis, que é batch normalization, layer normalization e group normalization. Do ponto de vista de funcionamento, por que isso funciona? Bem, a ideia é gerar que elas melhoram o condicionamento do seu problema. Então, como a gente falou, um dos grandes pontos que a gente está falando aqui é essa ideia do condicionamento, que
a curvatura da sua superfície de perda, a superfície de custo da sua função, ela afeta bastante o treinamento, e essas camadas de normalização elas terminam melhorando esse condicionamento, o que quer dizer, portanto, que, por exemplo, um problema agora você pode usar só um gradiente descendente normal, mais um SGD normal com momentum, sem precisar usar um Adam para treinar, e que, mesmo que você use o Adam ou o SGD com momento, eles vão conseguir convergir mais rápido, eles vão conseguir treinar melhor do que se você tivesse o condicionamento original do seu problema. Então, como eu tinha dito, que a gente termina aprendendo jeitos de modificar a arquitetura da nossa rede para melhorar o condicionamento, isso aqui é exatamente o que estamos fazendo. Nós estamos adicionando um novo tipo de camada para melhorar o condicionamento da nossa rede. Então, outra coisa é que essas estatísticas aqui, a nossa média de desvio padrão, elas injetam ruído. Então, o que acontece é que você vai estar computando estatística e, como toda estatística, ela é só uma aproximação do valor real da média, do valor real do desvio padrão. Então, elas vão ter um ruído associado. E isso aqui termina te dando um efeito pequeno de regularização. Então, assim, ela termina também funcionando um pouquinho como regularização. Não confie só nisso para a sua regularização. Use regularização normal, L1, L2, ElasticNet, Dropout, o que for. Mas elas têm essa vantagem, essa coisa de melhorar um pouquinho a generalização, porque elas injetam um pouco de ruído. E ela reduz a sensibilidade à inicialização. Isso está muito relacionado à ideia de melhorar o condicionamento. Então, assim, é uma das vantagens grandes dela. É porque, como você melhora o condicionamento, a inicialização não é uma coisa tão importante para a sua rede. Note que não é uma coisa tão importante. Você pode ter uma inicialização boa, sempre vai ajudar o treinamento da sua rede. Mas agora não vai ser tipo, eu não tenho a inicialização melhor possível, minha rede não vai treinar. Não, eu só talvez não treine tão rápido, talvez não treine tão perfeitamente, mas não vai ser uma coisa que vai determinar se a sua rede consegue treinar bem ou não. Então aqui temos a camada de Batch Normalization, que ela foi a primeira camada de normalização, ela foi também a mais usada, talvez por consequências mais históricas, mesmo de ter sido a primeira, do que necessariamente por ser a melhor. Ela age na dimensão dos batches. Então aqui, o que a gente tem? Aqui a gente tem como se fosse a saída de uma camada. Nessa direção aqui nós temos os batches. Então cada quadrado desse aqui é um exemplo de entrada. Tá. E aqui temos a feature. Então o que acontece? Esse quadrado aqui, ele na verdade é uma primeira coluna que é a feature do primeiro exemplo. Uma segunda coluna que é essa feature no segundo exemplo. Terceira coluna que é essa feature no terceiro exemplo. Se a gente vier aqui para essa de trás, primeira coluna é a outra feature no primeiro exemplo. Segunda coluna é a segunda feature no segundo exemplo. Segunda feature no terceiro exemplo. E assim diante. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa mesma feature para todos os exemplos do batch, computar uma média, computar um desvio padrão, e aí ele vai normalizar usando isso. O problema isso remove a independência dos exemplos. Então, o que termina ocorrendo é que a gente perde muitas das nossas garantias teóricas, porque agora os exemplos eles não são mais independentes, a gente não tem mais a propriedade de independência dos nossos exemplos. Isso gera outras coisas estranhas, tipo, na verdade, a previsão da sua rede vai depender do batch. Então, um mesmo exemplo passando pela sua rede, se ele tiver com outros exemplos no batch, ele vai dar uma saída diferente. E isso é estranho. E a gente, no fundo, nem está mais fazendo gradiente descendente estocástico, agora que a gente perdeu essa noção da independência do batch. Então, tudo isso são coisas bem estranhas, teoricamente. E uma outra fraqueza é essa ideia que ela quer um batch size grande, porque senão termina com ruído demais por causa nas estatísticas. Você está computando elas ao longo de vários exemplos, então o seu batch size é tipo 8, 4, fica muito mais difícil de você computar isso. Então você começa a ter muito mais ruído, a ter uma variância bem maior, e isso pode acabar com o seu treinamento, assim, pode fazer a rede nem convergir direito. Então essas são as principais fraquezas dela. Essa falta de embasamento teórico e essa questão do problema com a necessidade de um batch size grande. Então você não pode usar exemplos muito pesados, você não pode usar modelos muito pesados com ela. E isso nos leva a layer normalization. Então ela normaliza todos os canais juntos. Então na verdade o que ela vai pegar, todos os canais e vai computar a média deles e o padrão deles e normalizar. Mas ela faz isso ao longo de um único exemplo. Então aqui nós vamos ter todos os canais
de um exemplo, computa a média de desvio padrão, normaliza. Aqui é o meu segundo exemplo, eu vou computar a média de desvio padrão nele, normaliza e assim em diante. Ela não vai misturar exemplos diferentes do mesmo batch, então ela não tem aquelas desvantagens da batch normalization. Você pode, por exemplo, usar ela com um batch pequeno, por isso que ela é extremamente usada em processamento de linguagem natural, ela é extremamente útil para processamento de linguagem natural. Mas a fraqueza dela é que termina que, primeiro, ela está misturando features diferentes, né? Ela está pegando os vários canais, os vários feature maps e tirando a mesma média para todos eles. Isso pode não ser tão bom, isso pode não trazer tanta vantagem. E o segundo ponto é que ela também está usando um único... na verdade, esse é o principal. Ela não tem a vantagem do batch normalization de ter muitos dados para cada feature. Então, isso é uma fraqueza dela, em certo sentido. Por fim, vem a Group Normalization, e agora o que é que acontece? Você vê que o sentido dela, digamos assim, é o mesmo que o da Layer Normalization, só que em vez de ela pegar todas as features, ela divide as features em grupos. Ela divide os canais em grupos de canal. Então, por exemplo, se a sua rede convolucional, se a sua camada convolucional, ela gerou 64 canais, pode ser que ela divida em 2 grupos de 32 ou 4 grupos de 16. Você diz o tamanho do grupo, é um parâmetro seu. E o que acontece é que ela vai normalizar por grupo de canal. Então, enquanto aqui você pegava todos os canais e normalizava por eles, aqui você pega um grupo, aí você computa a média, desvio padrão, normaliza. Pega um grupo, computa a média, desvio padrão, normaliza. Pega um grupo, computa a média, desvio padrão, normaliza. Ele continua com a fraqueza de não poder usar tantos dados quanto o batch normalization, no sentido de ele não combinar o batch. Então, ele tem, vamos dizer, essa mesma fraqueza que a Layer Normalization, mas ele tem algumas vantagens. A primeira vantagem dele é que é uma vantagem também da Layer Normalization, você mantém a independência dos elementos do batch, então a gente mantém as garantias teóricas, a gente não tem esse problema de precisar de um batch grande. E o segundo ponto dele, que é em relação à Layer Normalization, é que a gente pode fazer uma normalização mais a nível de características semelhantes. Então, você não vai ter que usar um mesmo valor para todas as características. Você quebrando em grupos, você termina que aquela média, aquele desvio padrão, eles são melhores representantes desse conjunto de features do que se você tivesse juntado todos eles de uma vez só. Então, ele tem melhores garantias teóricas, ele tem essa vantagem que você tem uma média de desvio padrão mais específicos para as características do grupo e não tão gerais. Então, isso aqui, o professor da NYU que estava dando essa aula, ele diz, na verdade, que Group Normalization em geral tende a ir melhor que o Batch Normalization e que Layer Normalization. Então, recomendo usar ele. Então, agora vamos passar para o tópico de transferência de aprendizado. Qual é que é a ideia geral? Primeiro você vai treinar uma rede. Você vai pegar uma rede, você vai treinar ela em uma outra tarefa. E depois você pega essa rede treinada em outra tarefa e treina na tarefa que você quer. Então essa é a ideia. Você vai criar uma rede, você treina ela numa tarefa, e agora você pega essa rede e treina na sua tarefa. Tá bom. Em geral você quer usar tarefas no mesmo domínio. Então você não vai pegar uma rede para prever para processamento de linguagem natural e depois usar ela para imagem. Em geral, isso não funciona. E qual é que é a ideia quando você usa tarefas do mesmo domínio? O que eu quero dizer, por exemplo, é que eu posso pegar uma rede e treinar ela na ImageNet para ela tentar aprender a classificar bem imagens na ImageNet e depois usar ela para fazer classificação de espécie de sapo, de espécie de cobra. Então, assim, são duas de classificação, só que uma num conjunto de dados e outra em outro conjunto de dados. São duas de classificação de imagens ainda por cima. Então, mesmo domínio e aqui é até, em certo sentido, mesma tarefa, só muda o dataset. Ou então, mantendo o domínio, mas com tarefas diferentes. Eu posso pegar uma rede e eu vou treinar ela para, vamos dizer, eu pego as imagens e eu corto um pedaço da imagem e eu treino a rede para tentar recriar esse pedaço cortado. E aí depois essa rede já treinada, eu treino ela no meu conjunto de classificação de cobras. Então agora são tarefas diferentes, só que o domínio é parecido. E a ideia de fazer isso é porque a rede ela vai aprender representações boas, principalmente nas primeiras camadas, né? A ideia geral é que nas primeiras camadas fiquem as melhores e aí mais para frente você ter camadas que são mais especializadas. E efetivamente isso é uma rede com ótima inicialização, né? Então o que acontece é que depois que você treina ela na primeira tarefa, as primeiras camadas dela elas vão estar já inicializadas sabendo identificar curvas, identificar
na verdade, identificar retas, identificar curvas, identificar combinações dessas curvas. Dependendo de quão parecido for as suas tarefas, até ela já vai estar sabendo identificar características mais específicas do que você quer, né? Tipo, identificar olhos de répteis. Então, já várias camadas dela já vão estar bem mais próximas do que você quer. E é extremamente útil para datasets pequenos. Assim. Se você tem um dataset com 1000 conjuntos de dados para, sei lá, 10 classes, em geral você vai querer usar a transferência de aprendizado para conseguir classificar ele, porque senão a rede de neural não vai ter dados suficientes para ela treinar. Então vamos lá, um método de fazer isso é o que a gente chama de pré-treino. Então, às vezes isso é usado como sinônimo de transferência de aprendizado, mas o pré-treino, de forma mais específica, é o primeiro exemplo que eu dei. Você treina a sua rede num outro conjunto de dados, um conjunto de dados que seja semelhante, em geral maior, você vai querer treinar num conjunto de dados maior, e depois você treina no exemplo que você quer de verdade. Então, você, por exemplo, treina na ImageNet, depois pega o seu conjunto de dados de classificação de cobras e agora treina a rede nele. Tem dois métodos de fazer esse segundo treinamento, que a gente chama de fine tune, de ajuste fino, porque você treinou a sua rede para ela conseguir identificar imagens em geral, e agora você vai querer ajustar ela mais finamente para ela saber ir bem naquele seu dataset. Um dos métodos é o que tem aqui na imagem, que é você congela as primeiras camadas. A ideia de congelar é que essas camadas, o peso delas não vai mudar. E qual é que é o ponto disso? É que ela está conseguindo classificar bem curvas, ela está conseguindo identificar retas, ela está identificando as coisas bem, então eu não preciso mais mudar isso. O que eu vou querer mudar mesmo são as camadas do final, que são as camadas mais especializadas. E aqui tem método de você fazer isso. Às vezes o que a galera faz é só realmente tirar a última camada, aquela camada densa final, que é a de classificação, colocar uma nova camada de classificação e treinar só ela. E congela todo o resto da rede. Às vezes você pode, por exemplo, descongelar um grupo, as últimas 10 camadas, alguma coisa do tipo. Um grupo que faz sentido, talvez. Um grupo, um bloco de inception, um bloco de reset, um bloco residual. Então depende um pouco. E aí você descongela só esses últimos, e aí você treina eles e a camada final. E aí eles conseguem se adequar mais à sua tarefa. Outra ideia é retreinar tudo. Então, você treinou a rede, agora você vai realmente retreinar todas as camadas. E a vantagem disso é que pode ser que mesmo na primeira camada ela esteja sabendo detectar curvas que não sejam tão úteis para a sua tarefa. Então você vai agora treinar ela para detectar exatamente as coisas que você quer. Então ela já tem uma noção, ela já está bem próximo do que você quer, mas você retreinar tudo, você consegue um desempenho um pouco melhor. Geralmente isso tem um desempenho melhor. Porém, é mais delicado como você vai fazer. Tem gente que trabalha com usar learning rates menores para as primeiras camadas e maiores para as últimas, para você garantir que as primeiras camadas não mudem tanto. Tem um risco maior de você terminar com overfitting. Então, por coisas desse tipo, o que ocorre muitas vezes se o seu conjunto de dados é muito pequeno, você vai com isso aqui, sei lá, eu tenho 100 dados, 1000, vou com isso. Se o meu conjunto de dados já é um pouco maior, então eu faço meu pré-treino no conjunto grande e depois eu retreino tudo nesse conjunto maior, tomando cuidado com o learning rate, tomando cuidado com quais camadas eu vou estar com o tamanho do learning rate para cada camada e assim diante. Por fim, tem a ideia de autotreino. Existem mais métodos de transferência de aprendizado, mas eu vou falar dessas duas apenas. Você vai ter uma rede de professor e uma rede de aluno. Isso aqui é um método de autotreino. O autotreino também tem mais métodos. E essas redes elas podem ser iguais, não é necessário que você tenha arquiteturas diferentes, você pode literalmente reutilizar o código dela. Mas a primeira ideia é você treinar a rede professor no seu dataset alvo. Então, você tem um conjunto de dados alvo, que é a sua tarefa mesmo, e você tem um outro conjunto que é o conjunto auxiliar, que em geral você quer que ele seja maior que o seu dataset alvo. Então, eu treinei o professor no alvo, por exemplo, ele sabe classificar as minhas cobras. Beleza, classifica cobras. Depois, eu mando ele fazer predição nos dados auxiliares. E aqui vem um fato importante. Esses dados auxiliares, eles não precisam ter rótulos. Na verdade, quando você tem um dataset grande sem rótulos, você vai ter que usar autotreino em vez de usar o pré-treino. Então, uma coisa, quando que eu uso cada um? Se você não tem um dataset grande sem rótulos, você vai com autotreino. E aí você vai fazer predição desses dados auxiliares. Então você vai pegar esses dados auxiliares, pegar a rede professor e diz qual a classe disso, qual a classe disso, e assim diante.
Depois você usa essa predição como rótulo. Então você agora é como se o seu professor estivesse rotulando o dataset maior. E depois você treina o estudante. Então assim, um ponto importante, as tarefas elas têm que ser basicamente iguais. Você só vai ter um dataset maior e um menor. Porque senão você teria problema com essa questão dos rótulos. Então as suas tarefas elas têm que ser iguais. O que muda mesmo é só o dataset. E agora o estudante ele vai ter o seu conjunto de dados-alvo e um conjunto de dados auxiliares que foi rotulado pelo professor como parte do treinamento dele. Então ele tem agora um dataset maior para ele treinar e ele vai ter um desempenho melhor. Então essa é a ideia do autotreino. Quando usar cada um, a ideia geral é assim, se você tem um dataset grande sem rótulos, obviamente é autotreino, você não pode pré-treinar um dataset sem rótulos, mas teve estudos mais atuais que o autotreino ele é mais robusto a você usar image augmentation, você fazer essa parte de data augmentation. Então a ideia é que realmente prefiro usar autotreino, ele é mais robusto, ele consegue transferir melhor os dados em geral. O problema dele é que ele tende a ser mais custoso. Então realmente, quando você, por exemplo, está falando de uma rede pré-treinada, você consegue baixar. Você tem várias redes pré-treinadas na internet que são baixáveis e muitas bibliotecas já têm uma função que já baixa. O autotreino ele é mais específico para você. Você tem que ter esse conjunto de dados grandes, então ele termina sendo mais específico mesmo. Então, ele é mais computacionalmente custoso. Então, se você não tem muito poder computacional, você procura uma rede já pré-treinada e usa ela. Se você tem mais poder computacional, você quer garantir a melhor performance possível, você tem seu dataset maior e tal, aí você foca em usar autotreino. Agora, e se eu tiver que treinar, vamos pensar aqui, como que é o processo do treinamento do zero? Então, primeiro, você vai criar uma arquitetura capaz de zerar o erro de treinamento. Então, essa recomendação é o seguinte, você quer uma arquitetura que seja capaz de overfitar. É isso, em resumo. Depois, aumente seu dataset. Então aqui, ela consegue overfitar. Beleza, vamos aumentar o dataset agora. Então, você quer pegar um conjunto de uma tarefa semelhante. E, seguinte, se você tiver rótulos, você pode treinar nesse seu dataset maior e aí você fazer o ajuste, você fazer o fine tuning no seu dataset menor. Então, bora lá, eu quero fazer essa coisa das cobras, beleza? Então, o que eu faço? Eu tenho o meu dataset de cobras, mas eu pego um dataset que é, 100 vezes maior, que é classificação de répteis em geral, que é muito bom, porque é muito próximo. Ou então, classificação de animais, também pode ser. É próximo, já vai ser útil. E aí eu pego a minha rede, que ela conseguiu overfitar no meu dataset pequeno, e treino ela no dataset grande. Depois eu só faço o ajuste fino no meu dataset alvo. Eu tenho um dataset grande sem rótulos, e eu tenho poder computacional relevante. Então, eu consegui agora um dataset de classificação de animais que tem 10 mil... de classificação de cobras que tem 10 mil imagens, mas não tem um único rótulo. 10 mil vezes mais imagens, mas não tem nenhum único rótulo. Então, você faz autotreino. Você pega a sua rede, que é capaz de overfitar, você treina ela no seu conjunto pequeno. Antes de overfitar, não overfit agora, então use alguma coisa como early stopping, alguma regularização. E aí, você manda ela fazer as previsões no dataset grande, usa isso como rótulo e treina a rede agora com um dataset maior. Então isso aqui efetivamente você conseguiu aumentar o seu dataset. E aí, apesar da sua rede ter uma capacidade alta, como ela está lidando com um dataset maior, vai ser mais difícil dela overfitar. Regularize a rede, gente. Então, use dropout principalmente, mas também, se for necessário, use L2. Se você tiver, vamos dizer, tempo, você pode testar, usar L1, ver se melhora. Em geral, o dropout ele é o que mais ajuda e o L2 em seguida. Use early stopping também é bem importante. Use image augmentation, você pode até combinar aqui. Então, eu tenho um dataset grande, só que ele não tem rótulos. Então, além de ter um dataset grande, você ainda pode usar Image Augmentation para deixar a sua rede realmente o mais geral possível o aprendizado dela. Então, assim, use esse tipo de coisa. E só em último caso, no caso de eu não consigo aumentar o dataset, eu pesquisei e esse meu dataset é o melhor que tem, eu não consigo encontrar algo maior para fazer autotreino, para eu fazer pré-treino. Eu tentei regularizar, usei dropout, usei L1, usei L2, usei as normalizações, nada foi. Nesse caso, você diminui a rede. Aí você realmente... você vai perder capacidade. Hoje em dia a gente sabe que redes maiores elas são até mais eficientes com os dados, mas se você realmente não tiver nenhuma saída, aí você opta por reduzir ela.
Por fim, mais algumas dicas práticas. Então, use transferência de aprendizado quando possível, principalmente se o seu dataset for pequeno, procure um dataset maior, procure um modelo pré-treinado, se não tiver modelos pré-treinados, tente usar autotreino, é algo muito útil. Regularize e use um dropout, como já falei, early stopping, tal, image augmentation, data augmentation. Normalize, então use camadas de normalização, elas ajudam muito no treinamento, elas melhoram o condicionamento. Pode ser que, por exemplo, só você usar normalização já quer dizer que você não precisa usar o KFAC, o KFAC, que você não precisa usar o ADA, então você pode usar um método de treinamento mais leve, que vai treinar mais rápido também, é uma coisa importante. Se o seu batch size é pequeno, por exemplo, porque o seu modelo é muito pesado, não use batch normalization. Em geral, tente usar group norm, assim, sei lá, se você tiver testando várias características, você pode tentar batch normalization, group norm e tal, mas não, se o seu batch size for pequeno, nem tente mexer com batch normalization. Cheque o que outras pessoas estão fazendo. Se é uma tarefa conhecida, procure o estado da arte, veja o que eles estão fazendo, como que eles estão normalizando, como que eles estão regularizando. Você pode até mudar várias coisas, você vai querer mudar coisas nisso, mas parta inicialmente do que as pessoas estão fazendo, porque muitas vezes elas já testaram várias coisas e agora você não quer ter que refazer esse trabalho do zero. Mas não se prenda a isso. Tipo, pode ser que tá todo mundo... Por que todo mundo faz isso? Porque o primeiro cara fez, todo mundo tá copiando. E se eu mudar? Pode ser que dê certo. Então, use como um pontapé inicial, como um ponto inicial, o que as outras pessoas estão fazendo e depois experimente. A ideia é experimentar. Pode ser que numa empresa, pode ser pesquisa, pode ser no Kaggle. A ideia sempre é experimentar, você não quer só estar copiando o que já foi feito. E, se possível, tuning de parâmetros. Isso aqui é a ideia de procurar testar vários learning rates, ver qual é o melhor. Testar vários tipos de normalização, testar vários valores para o dropout. Então, se você tiver poder computacional para isso, já tem várias bibliotecas que fazem isso automaticamente. Você só tem que dar um conjunto de parâmetros e eles vão fazer. E isso aqui vai te dar aquele bônus final de acurácia, de performance que você está querendo. A gente valeu de novo. Deixe feedbacks nos comentários. Vamos tentar falar isso. Curtam, se inscrevam aí e tal. E aqui tem os meus contatos. E novamente créditos. Esses slides vieram do Slides Carnival. A revisão foi pelo David, a Luísa e a Marina. Ícones são pela Dare.ai. E novamente a DeepMind e a NYU, o curso deles é o que inspira boa parte dessas aulas. Essa aula aqui ela já foi um pouco mais diferente. A parte de regularização ela foi totalmente por fora, que eu não encontrei ainda nesses dois cursos, mas principalmente a primeira parte foi bem inspirada nelas. Então, valeu.